Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, quinta-feira, dia 31 de março, último dia do mês. Amanhã já iniciamos o mês de abril, mês em que vamos celebrar a Semana Santa, o ponto alto da nossa vida cristã, do nosso ano litúrgico. E eu quero te convidar hoje a tomar em mãos a Palavra de Deus, abrindo-a no Evangelho de João, capítulo 5, versículos de 31 a 47. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o meu Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes sua voz, nem vistes sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai e vós não me recebeis. Mas, se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar vós que recebeis glória uns dos outros e não buscai a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, Jesus continua aquele diálogo forte com os judeus, com aqueles que eram, sobretudo os fariseus, os mestres da lei, os sacerdotes, que eram os intérpretes da lei de Moisés, aqueles homens que colocavam a sua esperança na lei, no testemunho que Moisés deu, mas não naquele que entregou a Moisés a lei, ou seja, em Deus. Nós somos cristãos, nós dizemos conhecer e amar Cristo, mas nós damos ouvido à palavra de Cristo, nós compreendemos os sinais de Cristo, nós entendemos que Cristo fala a nós de diversos modos, por diferentes situações e pessoas. O tempo da Quaresma é um tempo onde a igreja fala com mais ênfase a nós, nos convidando a deixar que o nosso coração seja invadido pelo amor de Deus. Jesus disse aos fariseus e judeus que estavam aqui, aos mestres da lei e aos sacerdotes: eu sei que vós não tendes em vós o amor de Deus. Se o Senhor se parasse hoje na nossa frente, o Senhor olhando nos nossos olhos, Ele poderia dizer: no Padre Luciano está o amor de Deus. Na Maria está o amor de Deus. Na Marlene está o amor de Deus. No Otávio está o amor de Deus. Ou o Senhor olharia para nós e diria: eu sei que você tem cara de cristão, mas seu coração não é verdadeiramente cristão. A Quaresma é o tempo de sermos de fato cristãos, de mostrarmos ao Senhor o nosso desejo de amá-lo sobre todas as coisas, de tê-lo em nós, de deixar que a nossa vida seja um instrumento da graça dEle, para que essa graça nos leve aos lugares onde o Senhor quer que nós cheguemos, sobretudo a eternidade. Quantos seriam os corações que não seriam transformados pela graça de Deus através de um testemunho verdadeiro que eu e você dessemos? Os judeus diziam acreditar em Deus, mas não acreditavam nas obras de Jesus. E que obras? Os mortos ressuscitando, os doentes caminhando, os cegos enxergando, os demônios sendo expulsos da vida das pessoas. Eles não entenderam isso.
não entenderam que Jesus era o próprio Deus, o Messias que estava diante deles. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós confiamos muito mais no conselho, na opção que uma rede social ou um guru da internet nos dá, do que na palavra e no próprio Deus. Quanta gente guia a sua vida por horóscopo, aquele textinho que qualquer um escreve e publica num jornal. Quanta gente não sai de casa sem ouvir antes o que o seu signo diz. Quanta gente confia em cartas. Cartas falam? Me responda, cartas falam? Tem voz, cartas? Ora, a carta fala aquilo que o outro que está atrás delas, lendo as cartas, quer te dizer. Enquanto a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Deus fala a nós de muitos modos e é capaz, aquele que crê, de enxergar, de ouvir e de perceber o falar de Deus. Ora, nós não podemos nos deixar enganar por tudo aquilo que bate à nossa porta, dizendo ser resposta para a nossa vida. Só existe uma resposta para a nossa vida, cristão. É Cristo. Só existe uma solução para os nossos problemas, Cristo. Só existe um caminho que nos conduz ao céu, Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Já disse Jesus no outro trecho do Evangelho. Quaresma é tempo de retomar o caminho, de seguir por essa única estrada que o Senhor nos deixou, para um dia estarmos com Ele na eternidade. Que Deus te abençoe e até amanhã. Eu venho agradecer a todos que estão nos ajudando com as suas doações financeiras a manter no ar este canal. Agradeço a você também que está nos acompanhando, assistindo os vídeos, curtindo, compartilhando, para que a palavra de Deus possa chegar a mais e mais corações. Para você que chegou hoje, eu te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações, para que você não perca nenhum de nossos vídeos diários de meditação da Palavra de Deus. Meu muito obrigado a todos, que Deus os abençoe pelo apoio e até logo.